Eu tinha uma viagem marcada, mas o voo foi cancelado de última hora. Voltei para casa sem avisar ninguém e jamais esquecerei o que encontrei. A porta estava arrombada. Meu coração disparou. Entrei, com medo do pior. E então vi. No meio da minha sala, minha própria filha, Vanessa, junto do marido, Pedro, empacotava minhas lembranças mais preciosas. Entre elas, o retrato de casamento pintado à mão que meu falecido esposo me deu no nosso aniversário de 30 anos. Gritei. O que está acontecendo aqui? Eles congelaram ao me ver, como ladrões flagrados pela luz crua de um farol. Mãe! Gaguejou Vanessa, derrubando a caixa com minhas porcelanas antigas. Você não devia estar no Canadá até semana que vem? Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Guardalupe Castanheira. Tenho 71 anos e até 3 dias atrás acreditava conhecer minha única filha. Depois de 5 anos de luto pela perda do meu marido Carlos, finalmente tinha encontrado coragem para viajar novamente. Minha irmã caçula, Cristina, mora em Toronto há mais de 20 anos e vinha insistindo que eu a visitasse. Guardalupe, você precisa sair dessa casa. Está se enterrando viva entre essas paredes e lembranças. Ela repetia em cada ligação semanal. Após meses de hesitação, finalmente cedi. Comprei passagens para ficar 2 semanas no Canadá, tempo suficiente para me reconectar com minha irmã e, quem sabe, com uma parte de mim mesma que havia adormecido após a partida de Carlos. Naquela manhã, acordei às 5h30 para verificar minha mala pela última vez. Estava nervosa. Não viajava sozinha há décadas. Carlos sempre cuidava de tudo. Passagens, hotéis, roteiros. Ele era meu companheiro de aventuras, meu porto seguro. Agora eu enfrentaria o mundo novamente, sozinha. O táxi chegou pontualmente às 7h. Dei uma última olhada em nossa casa. Cada canto guardava uma memória, cada objeto contava uma história nossa. A mesa de centro onde jogávamos cartas nas noites de sexta. O relógio de parede que Carlos ajustava religiosamente todo domingo. O retrato pintado à mão que ele me deu no nosso aniversário de 30 anos, onde estávamos dançando, jovens e apaixonados, no dia do nosso casamento. Vai ficar tudo bem, senhora? Perguntou o taxista, um senhor simpático que notou minhas mãos trêmulas ao fechar a porta. Sim, respondi, engolindo o nó na garganta. Apenas não estou acostumada a deixar a casa vazia. Vanessa sabia da viagem. Eu havia contado a ela há 1 mês, e na véspera, ela e Pedro vieram jantar comigo, trazendo uma garrafa de vinho e votos de boa viagem. Divirta-se, mãe. Você merece esse tempo com a tia Cristina, Vanessa disse ao me abraçar. E não se preocupe com nada aqui. O aeroporto estava movimentado como sempre. Fiz o check-in, passei pela segurança e encontrei meu portão de embarque com tempo de sobra. Sentei-me junto à janela e observei os aviões decolando e pousando, sentindo aquela mistura de medo e excitação que as novas experiências trazem. Às 10h15, 15 minutos antes do embarque programado, o painel de informações mudou. Voo AC-98 para Toronto. Cancelado. Uma voz anunciou pelo alto-falante. Atenção, passageiros do voo AC-98 com destino a Toronto. Lamentamos informar que, devido a problemas técnicos, o voo foi cancelado. Por favor, dirijam-se ao balcão da companhia para reagendamento. Fiquei atordoada por um instante, sem saber o que fazer. Ao meu redor, outros passageiros demonstravam frustração, alguns já formando uma fila no balcão de atendimento. Respirei fundo e me juntei a eles. Depois de quase 1 hora de espera, a atendente me informou que poderiam me realocar em um voo para o dia seguinte, às 14h30. Lamentamos o inconveniente, senhora. Podemos oferecer hospedagem em um hotel próximo ou reembolsar as despesas caso prefira retornar para casa. Algo dentro de mim hesitou. Talvez fosse um sinal? Deveria eu desistir da viagem? Não, decidi que não recuaria agora.
Aceito o voo de amanhã, respondi, mas prefiro voltar para casa hoje e retornar amanhã. A atendente assentiu, emitiu meu novo bilhete e me orientou sobre como proceder no dia seguinte. Saí do aeroporto e chamei outro táxi. Durante o trajeto de volta, uma estranha sensação tomou conta de mim. Não era apenas decepção pelo adiamento da viagem, mas algo mais profundo, como um pressentimento. Carlos costumava dizer que eu tinha uma bússola interna para problemas. Sua intuição nunca falha, Guadalupe. Ele dizia, meio brincando, meio sério. Quando o táxi entrou na minha rua, avistei algo incomum. Um carro que eu reconheci imediatamente, o SUV preto de Pedro, estacionado em frente à minha casa. O que eles estariam fazendo ali? Vanessa tinha uma cópia das chaves, claro, mas eles sabiam que eu estaria viajando. Não fazia sentido. Pode parar aqui mesmo, pedi ao motorista quando estávamos a algumas casas de distância. Paguei a corrida e desci com minha mala, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Em vez de ir diretamente para a entrada principal, contornei a casa pelo jardim lateral. As cortinas da sala estavam abertas, e o que vi através da janela congelou meu sangue. Vanessa e Pedro moviam-se pela sala como se estivessem em uma operação coordenada. Ela embrulhava cuidadosamente objetos em jornal e os colocava em caixas, enquanto ele carregava outras já fechadas para fora. Sobre o sofá, vi minha coleção de porcelanas desembalada. Na mesa, diversos porta-retratos. E nas mãos de Vanessa, naquele exato momento, estava o retrato pintado de Carlos e eu, aquele que eu mais amava. O choque inicial deu lugar a uma raiva que nunca havia sentido antes. Caminhei rapidamente até a porta da frente e inseri minha chave na fechadura, com mãos trêmulas. Quando a porta se abriu, eles congelaram como estátuas. Mãe, você deveria estar no Canadá até semana que vem. A voz de Vanessa soou estridente, quase histérica. O retrato escorregou de suas mãos, e só por reflexo consegui me adiantar e segurá-lo antes que atingisse o chão. O que vocês estão fazendo na minha casa? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Pedro recuperou-se primeiro do choque. Dona Guadalupe, que surpresa! Nós só estávamos... Suas palavras morreram quando viu minha expressão. Olhei ao redor. Minha casa, meu santuário, estava sendo saqueada pelas pessoas em quem eu mais confiava. As caixas espalhadas pela sala continham décadas de lembranças, objetos que contavam a história da minha vida. Quanto tempo? Perguntei, segurando o retrato contra o peito como um escudo. Há quanto tempo vocês estão roubando de mim? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Mãe, não é o que parece, Vanessa finalmente disse, sua voz tremendo levemente. Ela deu um passo em minha direção, mas recuei instintivamente. Não se aproxime, ordenei, sentindo uma frieza que nunca imaginei que poderia dirigir à minha própria filha. Responda minha pergunta. Há quanto tempo? Pedro e Vanessa trocaram olhares. Aquela comunicação silenciosa de cúmplices que compartilham um segredo. Alguns meses, Pedro admitiu finalmente. Começou com pequenas coisas. Pequenas coisas? Repeti, incrédula. O que exatamente são pequenas coisas quando se trata de roubar sua própria mãe? Caminhei pela sala, examinando as caixas já fechadas. Abri uma delas e encontrei meus cristais tchecos, herança da minha avó. Em outra, os castiçais de prata que Carlos e eu compramos em nossa viagem a Buenos Aires. Objetos carregados de história, de significado, reduzidos a itens em caixas, prontos para serem levados. Onde estão minhas joias? Perguntei subitamente, lembrando do conjunto de pérolas que Carlos me dera no nosso 25º aniversário. E o relógio de bolso do pai de Carlos? E os anéis da minha mãe? Vanessa baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Foi resposta suficiente. Vocês já os venderam, não foi? Estamos com problemas financeiros, mãe, Vanessa finalmente confessou.
Pedro perdeu o emprego há 6 meses. Estamos afogados em dívidas. O banco está prestes a tomar nossa casa. E isso lhe dá o direito de roubar a minha? Cortei, sentindo a raiva crescer. Isso justifica entrar na minha casa quando acham que estou longe e levar o que não lhes pertence? Pedro deu um passo à frente, assumindo uma postura defensiva. Com todo respeito, dona Guadalupe, essa casa é grande demais para a senhora. Todos esses objetos, a senhora nem usa a maioria deles. Estão aqui só juntando poeira enquanto nós estamos prestes a perder tudo o que temos. Suas palavras me atingiram como um tapa. A audácia, a frieza calculista por trás daquele raciocínio. Vocês planejaram isso, não foi? Perguntei, a compreensão me atingindo como uma onda. Vocês esperaram que eu viajasse para poder levar o máximo possível sem que eu percebesse. O silêncio deles foi ensurdecedor. Caminhei até o telefone sobre a mesa lateral. Vou chamar a polícia. Mãe, pelo amor de Deus! Vanessa exclamou, o pânico evidente em sua voz. Você não faria isso com sua própria filha. Minha filha? Retruquei sentindo uma dor profunda que ia além da raiva. Minha filha não roubaria de mim. Minha filha não esperaria que eu saísse de casa para levar minhas lembranças mais preciosas. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o telefone. Pedro adiantou-se rapidamente. Senhora, vamos conversar, por favor. Podemos resolver isso como família. A palavra família na boca dele soava como uma profanação. Família não rouba um do outro. Família não trai confiança dessa maneira. Naquele momento, olhei para o retrato em minhas mãos. Carlos e eu, jovens, sorrindo, cheios de esperança para o futuro. Um futuro onde criamos nossa filha com amor, valores, honestidade. Onde será que havíamos errado? Saiam da minha casa, disse finalmente, minha voz surpreendentemente firme. Agora. Mãe, Vanessa tentou argumentar, lágrimas escorrendo por seu rosto. Agora, repeti, mais alto desta vez, e deixem tudo o que pegaram. Cada objeto, cada lembrança, tudo. Pedro parecia pronto para argumentar, mas algo em minha expressão deve tê-lo dissuadido. Ele pegou Vanessa pelo braço e a conduziu em direção à porta. A senhora vai se arrepender disso, ele murmurou ao passar por mim. Somos sua única família. Quem vai cuidar da senhora quando não puder mais se virar sozinha? A ameaça velada nas palavras dele não passou despercebida. Era isso que eu significava para eles? Um fardo futuro? Uma fonte de recursos a ser explorada? Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio que caiu sobre a casa foi opressor. Olhei ao redor para o caos que haviam deixado. Caixas abertas, objetos fora do lugar, a desordem física que espelhava a turbulência emocional dentro de mim. Sentei-me no sofá, ainda abraçada ao retrato, e permiti que as lágrimas finalmente viessem. Chorei pela traição, pela ingratidão, pela solidão que subitamente parecia muito mais profunda do que nos 5 anos desde que Carlos partira. Quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim havia mudado. A dor permanecia, mas havia também uma determinação renovada. Carlos sempre dizia que eu era mais forte do que pensava. Levantei-me e caminhei até o telefone novamente. Desta vez, não hesitei. Disquei o número da minha melhor amiga, Beatriz, que morava a 2 casas de distância. Bia, é Guadalupe? Preciso da sua ajuda urgentemente e preciso do nome de um bom chaveiro. Vou trocar todas as fechaduras hoje mesmo. O chaveiro chegou 1 hora depois. Era um homem de meia idade chamado Augusto, que ouviu minha explicação abreviada, com um assentimento compreensivo e sem fazer perguntas desnecessárias. Beatriz permaneceu comigo o tempo todo, ajudando a reorganizar os objetos que haviam sido retirados de seus lugares. Tenho um sobrinho que é advogado, disse Beatriz enquanto dobrávamos os jornais que haviam sido usados para embrulhar meus pertences. Especialista em direito de família. Você deveria falar com ele. Balancei a cabeça, incerta. Não sei se quero levar isso adiante legalmente, Bia. Apesar de tudo, Vanessa é minha filha.
Exatamente por ser sua filha é que isso é tão sério. Beatriz argumentou, sua voz gentil, mas firme. Guadalupe, o que eles fizeram foi crime. E se você não fizer nada a respeito, o que os impede de tentar novamente? Ou de fazerem algo pior no futuro? Suas palavras ecoaram em minha mente, enquanto Augusto trocava a fechadura da porta principal. O barulho das ferramentas parecia marcar o fim de uma era e o início de outra. Cada volta da chave na nova fechadura simbolizava uma barreira entre mim e aqueles que deviam me proteger, não me explorar. Você tem razão, admiti finalmente. Vou falar com seu sobrinho. Não para prejudicar Vanessa, mas para me proteger. Naquela noite, depois que Beatriz e o chaveiro foram embora, sentei-me à mesa da cozinha e fiz algo que não fazia há anos. Escrevi um diário. Precisava colocar no papel tudo o que havia acontecido, organizar meus pensamentos, processar a dor e a traição. Enquanto escrevia, memórias inundaram minha mente. Lembrei-me de Vanessa criança, seu rostinho iluminando-se quando Carlos a erguia nos ombros. Lembrei-me dela adolescente, rebelde, mas amorosa. E então, lembrei-me de quando conheceu Pedro, há 8 anos. Como algo havia mudado sutilmente nela desde então. Pedro sempre teve uma aura de ambição mal disfarçada. Lembro-me de suas perguntas sobre nossa casa, sobre quanto ela valia, sobre os tesouros escondidos que poderíamos ter. Na época, interpretei como curiosidade, talvez até admiração. Agora, via claramente que ele estivera avaliando o potencial, fazendo um inventário do que poderia ser explorado. E Vanessa? Como ela havia permitido ser influenciada a esse ponto? Onde estava a filha que criamos para ser íntegra, honesta, respeitosa? Meu telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era Vanessa. Deixei tocar até cair na caixa postal. Não estava pronta para falar com ela. Não sabia se algum dia estaria. Ela ligou mais 3 vezes naquela noite. Na 4ª tentativa, deixou uma mensagem de voz, sua voz embargada pelo choro. Mãe, por favor, me deixe explicar. Não é como você está pensando. A gente só ia pegar emprestado, só até conseguirmos nos estabilizar. Por favor, me liga de volta. Emprestado? A audácia daquela mentira me fez rir amargamente. Como se pode pegar emprestado algo sem pedir permissão, sem intenção clara de devolver? Como se pode pegar emprestado objetos que já foram vendidos? No dia seguinte, acordei com a campainha tocando insistentemente. Olhei pela janela do quarto e vi o carro de Vanessa estacionado em frente à casa. Meu coração acelerou, mas respirei fundo, buscando calma. Desci as escadas lentamente, pensando no que diria. A campainha continuava tocando, agora acompanhada por batidas na porta. Mãe! Sei que você está aí. Por favor, abra a porta. Precisamos conversar. Parei diante da porta, minha mão na maçaneta. Uma parte de mim queria abrir, abraçar minha filha, fingir que nada tinha acontecido. Mas a outra parte, a parte que ainda segurava o retrato de casamento contra o peito na noite anterior, sabia que algumas linhas, uma vez cruzadas, mudam relacionamentos para sempre. Vá embora, Vanessa, disse, alto o suficiente para ser ouvida através da porta. Não estou pronta para falar com você. Mãe, por favor, estou desesperada, não temos para onde ir. O banco vai tomar nossa casa na semana que vem. Aquelas palavras fizeram algo frio se instalar em meu estômago. Era isso, então? Não apenas roubar objetos, mas preparar terreno para algo mais? Talvez se mudar para minha casa? Talvez me manipular para vender a propriedade? Isso não justifica o que você fez, respondi, mantendo minha voz firme. Você poderia ter me pedido ajuda honestamente. Em vez disso, escolheu me roubar. Não estávamos roubando, ela gritou, frustração evidente em sua voz. Estávamos apenas reorganizando as coisas. Íamos devolver tudo. A mentira descarada me atingiu como um soco no estômago. Reorganizando? Embrulhando cuidadosamente para transporte? Vendendo minhas joias sem meu conhecimento?
Vanessa, estou falando com o advogado da Bia hoje à tarde. Sugiro que você e Pedro façam o mesmo. Esta conversa acabou. Houve um longo silêncio do outro lado da porta, seguido por um soluço abafado. Então, ouvi os passos dela se afastando, a porta do carro batendo e o motor sendo ligado. Apoiei-me na porta, sentindo minhas pernas fracas. Havia sido mais difícil do que imaginei, mas também sabia que havia sido necessário. Algumas feridas são profundas demais para serem ignoradas. Algumas traições mudam a essência de um relacionamento para sempre. Naquela tarde, conforme prometido, encontrei-me com Roberto, o sobrinho de Beatriz. Ele era um homem jovem, mas com olhos sábios e uma maneira calma de falar que inspirava confiança. Dona Guadalupe, ele disse após ouvir minha história, o que sua filha e seu genro fizeram configura crime de furto qualificado por abuso de confiança. Além disso, pelo que me conta, existe a possibilidade de eles estarem planejando algo mais elaborado, talvez envolvendo sua casa. Você acha que eles tentariam me forçar a vender? Não sei se chegariam a tanto, mas é importante proteger-se legalmente. Sugiro que façamos 3 coisas imediatamente: um boletim de ocorrência sobre os itens já subtraídos, uma notificação extrajudicial exigindo a devolução ou ressarcimento e uma revogação de qualquer procuração que a senhora possa ter concedido a eles no passado. Meu sangue gelou. Procuração? Sim, qualquer documento que dê a eles poderes para agir em seu nome. Lembrei-me então da procuração que havia assinado 2 anos antes, quando fiz uma cirurgia no quadril. Na época, Vanessa sugeriu que seria prudente ela poder resolver questões bancárias e burocráticas enquanto eu estivesse convalescendo. Eu assinei uma procuração para Vanessa há 2 anos, quando fiz uma cirurgia. Confessei, sentindo um novo medo se instalar. Roberto franziu o senho. Vamos verificar o escopo dessa procuração imediatamente e revogá-la hoje mesmo. Quando saí do escritório de Roberto naquela tarde, sentia-me simultaneamente aliviada e aterrorizada. Aliviada por ter tomado medidas concretas para me proteger, aterrorizada pela magnitude do que poderia ter acontecido se não tivesse retornado para casa inesperadamente naquele dia. A procuração que eu havia assinado era muito mais abrangente do que deveria ser para uma situação temporária pós-cirúrgica. Ela dava a Vanessa poderes para vender propriedades, fazer transações bancárias significativas e até mesmo contrair empréstimos em meu nome. Quem preparou este documento? Roberto havia perguntado, seu tom profissional não conseguindo mascarar completamente a preocupação. Um advogado que Pedro recomendou, respondi, lembrando-me do homem de terno barato e sorriso oleoso. Ele disse que era o padrão para situações como a minha. Isso não é padrão, Dona Guadalupe. Isso é predatório. As palavras de Roberto ecoavam em minha mente enquanto eu caminhava do ponto de ônibus até minha casa. O sol começava a se pôr, lançando longas sombras pelo caminho. Uma brisa fresca carregava o perfume de jasmim do jardim da Dona Cecília, minha vizinha do outro lado da rua. Em qualquer outro dia, eu teria parado para admirar a beleza daquele entardecer. Hoje, mal notei. Ao dobrar a esquina para minha rua, vi algo que me fez congelar. O carro de Pedro estacionado em frente à minha casa novamente. Mas desta vez, ao lado dele, estava outro veículo que eu não reconheci. Uma van branca, sem identificação. Escondi-me atrás de uma árvore e observei a distância. Pedro conversava com 2 homens ao lado da van. Um deles segurava o que parecia ser uma prancheta e Pedro apontava repetidamente para minha casa. Meu coração disparou. O que eles estavam planejando agora? Silenciosamente, peguei meu celular e liguei para Beatriz. Bia, estou na esquina da minha rua. Pedro está na frente da minha casa com 2 homens que não conheço. Eles têm uma van branca sem identificação. Fique onde está, Beatriz respondeu imediatamente. Estou ligando para o Roberto e saindo de casa agora mesmo. Em menos de 5 minutos, Beatriz apareceu em seu pequeno carro vermelho. Ela parou onde eu estava e me fez entrar rapidamente. Roberto está a caminho com um oficial de justiça,
ela informou enquanto manobrava o carro para ter uma visão melhor da minha casa. Ele conseguiu uma medida protetiva emergencial depois que vocês se encontraram. Ninguém pode entrar na sua casa sem sua permissão expressa. Observamos de longe enquanto Pedro continuava sua conversa com os homens desconhecidos. Um deles tirou uma câmera e começou a fotografar a frente da minha casa, incluindo as janelas e a porta. O outro fazia anotações na prancheta. "O que você acha que eles estão fazendo?" Perguntei, um novo temor crescendo em mim. "Não sei ao certo, mas não parece bom", Beatriz respondeu, sua voz tensa. "Parecem avaliadores de algum tipo." 20 minutos depois, que pareceram uma eternidade, um carro oficial estacionou próximo à minha casa. Roberto desceu, acompanhado por um homem uniformizado. Eles se aproximaram diretamente de Pedro e dos dois desconhecidos. Não conseguíamos ouvir a conversa, mas a linguagem corporal dizia tudo. Pedro primeiro parecia confiante, depois defensivo e finalmente derrotado. Os dois homens da van rapidamente guardaram seus equipamentos e partiram, deixando Pedro sozinho com Roberto e o oficial. "Vamos lá", disse Beatriz, ligando o carro novamente. "Acho que é seguro agora." Quando nos aproximamos, Pedro já estava entrando em seu carro. Ele me lançou um olhar que misturava raiva e algo mais, talvez medo, antes de partir rapidamente. Roberto veio ao nosso encontro, seu rosto sério, mas com um leve sorriso de satisfação. "Chegamos bem a tempo, Dona Guadalupe. Aqueles homens eram de uma imobiliária. Pelo que entendi da conversa, Pedro estava tentando agendar uma avaliação da sua casa para possível venda." "Venda?" repeti, atordoada. "Como ele poderia vender minha casa?" "Com a procuração que a senhora assinou", Roberto explicou pacientemente. "Felizmente, conseguimos revogá-la esta tarde e registrar a revogação antes que qualquer documento de venda fosse preparado." A realidade da situação me atingiu com força total. Não era apenas sobre objetos, sobre joias ou lembranças. Era sobre minha casa, meu lar. O lugar onde Carlos e eu construímos uma vida juntos, onde criamos Vanessa, onde cada canto guardava uma memória preciosa. "Eles iam me deixar sem nada", murmurei, mais para mim mesma que para os outros. Roberto assentiu gravemente. Receio que esse fosse o plano. Vender a casa, possivelmente alegar que foi com seu consentimento. A procuração daria a eles aparência de legalidade. "E para onde eu iria?" perguntei, a voz falha. "Provavelmente ofereceriam para você morar com eles", Beatriz sugeriu, seu braço em volta dos meus ombros. "Em um quarto pequeno, talvez até no porão, controlando seu dinheiro, sua liberdade." A imagem que Beatriz pintou era aterradora, mas fazia terrivelmente sentido. Lembrei-me das insinuações de Pedro nos últimos meses, que a casa era grande demais para mim, que eu devia estar solitária, que seria mais fácil para todos se eu vendesse e me mudasse para um lugar mais adequado para alguém da minha idade. Eu havia interpretado como preocupação. Agora via que era o início de uma manipulação cuidadosamente planejada. "O que acontece agora?" perguntei a Roberto, sentindo-me repentinamente exausta. "Agora a senhora está protegida", ele assegurou. "A medida protetiva proíbe que eles se aproximem da senhora ou da sua casa, sem consentimento expresso. A revogação da procuração foi registrada, e amanhã vamos à delegacia registrar o boletim de ocorrência sobre os itens subtraídos." "Eles podem ser presos?" A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Uma parte de mim ainda lutava com a ideia de ver minha própria filha enfrentando consequências criminais. "É uma possibilidade", Roberto admitiu. "Mas há outras opções. Podemos buscar um acordo de restituição, por exemplo. Eles devolveriam o que foi levado ou pagariam o valor correspondente." Assenti, ainda tentando processar tudo. Beatriz apertou meu ombro gentilmente. "Vamos entrar", ela sugeriu. "Você precisa descansar. Foi um dia difícil." Enquanto caminhávamos para a porta da casa, com sua nova fechadura reluzente, notei algo diferente na sensação do lugar.
não era mais apenas meu refúgio, meu santuário de memórias. Era agora também um símbolo de resistência, de autopreservação. A casa que Carlos e eu construímos não seria tomada sem luta. Obrigada, disse para Roberto e Beatriz quando entramos. Não sei o que teria acontecido se vocês não estivessem aqui para me ajudar. É para isso que servem os amigos, Beatriz respondeu sorrindo. Agora, que tal um chá enquanto discutimos os próximos passos? Enquanto preparava o chá na cozinha, uma calma estranha desceu sobre mim. A dor da traição ainda estava lá, profunda e pulsante, mas ao lado dela crescia algo novo. Uma determinação feroz de proteger o que era meu, de não me deixar ser vítima novamente. Carlos sempre dizia que eu era mais forte do que pensava. Talvez estivesse na hora de provar que ele estava certo. A noite foi longa e inquieta. Cada ruído me fazia despertar, imaginando que Vanessa ou Pedro haviam encontrado uma maneira de entrar na casa, apesar da medida protetiva. Levantei-me várias vezes para verificar as portas e janelas, mesmo sabendo que estavam seguras. Pela manhã, quando o sol finalmente rompeu através das cortinas, senti-me exausta, mas estranhamente resolvida. Vesti-me com cuidado, escolhendo um conjunto que Carlos sempre elogiava. Um terninho azul marinho que, segundo ele, me dava um ar de determinação. Hoje eu precisaria dessa determinação. Roberto havia marcado um horário na delegacia para registrarmos o boletim de ocorrência às 10 horas. Beatriz insistiu em me acompanhar, o que aceitei com gratidão. Ainda não me sentia forte o suficiente para enfrentar tudo sozinha. Enquanto tomávamos café na cozinha, meu celular tocou novamente. Era Vanessa, pela 10ª vez desde o dia anterior. Desta vez, respirei fundo e atendi. Mãe? Sua voz soava pequena, quase infantil. Finalmente você atendeu. O que você quer, Vanessa? Perguntei, mantendo minha voz firme. Pedro me contou sobre ontem, sobre o advogado e o oficial. Mãe, você realmente acha que precisamos chegar a esse ponto? Somos família. A palavra família me causou uma pontada de dor aguda. Família não rouba. Família não trai. Família não conspira pelas costas. Vanessa, vocês planejavam vender minha casa sem meu conhecimento. O que vocês fariam comigo depois? Onde eu iria viver? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando ela finalmente falou, sua voz era defensiva. Claro que você moraria conosco. Teríamos espaço suficiente com o dinheiro da venda. Você teria seu próprio quarto, talvez até uma suíte. A confirmação de minhas suspeitas me atingiu como um golpe físico. Não era apenas uma paranoia, eles realmente haviam planejado tudo. E você realmente acha que eu seria feliz sendo arrancada da minha própria casa, dos meus pertences, das minhas memórias, vivendo sob seu teto, dependendo da sua generosidade? Mãe, você está sendo dramática, Vanessa respondeu, irritação substituindo o tom suplicante. Aquela casa é grande demais para você. É um desperdício. E todas aquelas coisas velhas, qual é o sentido de mantê-las trancadas quando poderiam ajudar financeiramente? Aquelas coisas velhas são a minha vida, Vanessa. São as memórias que seu pai e eu construímos juntos. Elas têm um valor que vai muito além do dinheiro. Pai se foi há 5 anos, mãe. Vanessa explodiu subitamente. Você precisa seguir em frente, viver no presente, não ficar presa ao passado. Suas palavras me cortaram profundamente, mas também clarearam algo importante. Esta não era apenas uma questão de dinheiro ou bens materiais. Era uma diferença fundamental de valores, de como vemos o passado, as memórias, a própria vida. Estou indo à delegacia hoje, informei, minha resolução fortalecida. Vou registrar um boletim de ocorrência sobre os itens que você e Pedro já levaram e venderam. Você vai nos denunciar para a polícia? A incredulidade em sua voz era genuína. Sua própria filha? Sim, respondi simplesmente. Mas estou disposta a considerar um acordo. Roberto vai entrar em contato com vocês para discutir os termos.
Se devolverem ou pagarem por tudo o que pegaram e se comprometerem por escrito a nunca mais se aproximarem da minha casa sem permissão, posso não prosseguir com acusações criminais. Isso é chantagem, Vanessa acusou, sua voz tremendo de raiva. Não, Vanessa, isso é consequência. Algo que claramente você nunca aprendeu adequadamente e por isso me culpo também. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas minha resolução estava intacta. Beatriz, que havia ouvido meu lado da conversa, apertou minha mão gentilmente. Você fez o certo, ela assegurou. Às vezes, o amor verdadeiro significa estabelecer limites firmes. Na delegacia, relatei tudo ao delegado, um homem de meia idade com olhos cansados mas atentos. Ele ouviu pacientemente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto permanecendo profissionalmente neutro, mesmo quando descrevi como minha própria filha havia planejado me despojar de tudo. Infelizmente, casos assim não são tão raros quanto deveriam ser, ele comentou quando terminei meu relato. Especialmente com idosos, chamamos de abuso patrimonial. A expressão abuso patrimonial ecoou em minha mente. Era isso que eu havia sofrido? Abuso? A palavra parecia forte demais e, ao mesmo tempo, terrivelmente adequada. O que acontece agora? Perguntei. Abriremos uma investigação. Entraremos em contato com as casas de penhores locais para tentar rastrear os objetos vendidos. Sua filha e seu genro serão chamados para prestar depoimento. Quando saímos da delegacia, senti-me simultaneamente mais leve e mais pesada. Um peso havia sido retirado dos meus ombros ao tomar medidas concretas para me proteger, mas um novo havia sido colocado. O peso de saber que, oficialmente, eu era agora uma vítima e minha filha, uma suspeita criminal. Como você está se sentindo? Perguntou Beatriz enquanto caminhávamos em direção ao ponto de ônibus. Não sei ao certo, respondi honestamente. Parte de mim está aliviada por ter feito algo. Outra parte está aterrorizada com o que vem a seguir. O que você acha que Carlos diria sobre tudo isso? A pergunta me pegou desprevenida. O que Carlos diria? Ele sempre foi mais conciliador que eu, sempre buscando maneiras de manter a paz familiar. Mas ele também tinha um forte senso de justiça e limites claros. Acho que ele ficaria de coração partido, respondi após um momento de reflexão. Mas acho também que ele entenderia que algumas linhas, uma vez cruzadas, mudam relacionamentos para sempre. Naquela tarde, Roberto ligou para informar que havia enviado uma notificação extrajudicial a Vanessa e Pedro, estabelecendo os termos para um possível acordo. Eles teriam uma semana para responder. Se eles aceitarem, explicou Roberto, elaboraremos um documento formal detalhando o valor a ser restituído, o prazo para pagamento e as consequências em caso de descumprimento. E se eles não aceitarem? Então, prosseguiremos com o processo criminal. Com o boletim de ocorrência registrado e as evidências coletadas, a base sólida para a acusação formal. A ideia de ver Vanessa enfrentando um julgamento criminal ainda me causava calafrios, mas eu sabia que precisava estar preparada para essa possibilidade. Ela havia feito suas escolhas e agora ambas enfrentaríamos as consequências. Os dias seguintes foram surpreendentemente tranquilos. Vanessa não ligou novamente e não vi sinal dela ou de Pedro nas proximidades da casa. Parte de mim sentia falta da minha filha, do relacionamento que tínhamos, ou que eu pensava que tínhamos, antes de tudo isso. Outra parte estava aliviada com a distância, com a oportunidade de processar tudo sem a pressão de suas demandas e manipulações. Beatriz continuava sendo meu porto seguro, visitando-me diariamente, trazendo comida caseira e, mais importante, sua presença reconfortante. Outras vizinhas, ao perceberem que algo estava errado, começaram a aparecer também. Dona Cecília com seus bolos de laranja, Margarida com ofertas para me acompanhar em caminhadas matinais, até mesmo o jovem casal da esquina que mal conhecia, trazendo flores frescas para alegrar o dia. Percebi, com crescente surpresa, que não estava sozinha. A casa vazia que tanto me assustara
após a partida de Carlos, agora parecia cheia de novas possibilidades, de conexões que eu havia negligenciado enquanto me fechava em meu casulo de luto. Na manhã do quarto dia, após o registro do boletim, recebi uma ligação inesperada. Era um número que não reconheci, mas atendi mesmo assim. Dona Guadalupe? Uma voz masculina, hesitante. Aqui é Pedro. Meu corpo inteiro tensionou. O que você quer, Pedro? Meu advogado disse que toda a comunicação deveria ser feita através dele. Eu sei, ele respondeu rapidamente. Mas preciso falar diretamente com a senhora. É importante. Hesitei, minha mão apertando o telefone. Estou ouvindo. Nós aceitamos os termos do acordo. Sua voz soava derrotada, desprovida da usual confiança. Vamos pagar tudo. E eu queria dizer que sinto muito, por tudo. Suas palavras me pegaram desprevenida. Não era o que eu esperava ouvir. Por que a mudança súbita, Pedro? Da última vez que nos vimos, você estava bastante determinado a seguir com seus planos. Houve uma longa pausa. Quando ele falou novamente, sua voz estava embargada. Vanessa me deixou. Disse que não aguenta mais a pressão, que tudo isso é culpa minha, que eu a forcei a trair você. Ela voltou para a casa da mãe dela. A notícia me atingiu como um raio. Vanessa tinha outra mãe? A confusão deve ter sido evidente em meu silêncio, porque Pedro continuou. Desculpe, quis dizer a mãe dela, a mãe biológica. A revelação me deixou atordoada. Carlos e eu adotamos Vanessa quando ela tinha apenas 3 meses. Nunca escondemos isso dela, mas ela nunca havia demonstrado interesse em conhecer sua mãe biológica. Pelo menos, era o que eu pensava. Desde quando Vanessa está em contato com a mãe biológica dela? Há alguns anos, Pedro admitiu. Ela a encontrou através daqueles sites de DNA, sabe? Fez o teste escondida, sem te contar. Mais um segredo, mais uma traição. Quantas camadas ainda haveria para descobrir? Por que você está me contando isso, Pedro? Perguntei, tentando manter a compostura apesar da nova onda de choque. Porque você merece saber, ele respondeu, sua voz soando estranhamente sincera. E porque eu quero limpar minha consciência antes de desaparecer da sua vida para sempre. Desaparecer? Estou me mudando para o sul. Vou recomeçar em Porto Alegre. Meu irmão mora lá. Vai me ajudar a encontrar trabalho. Ele fez uma pausa. Mas antes de ir, quero devolver tudo o que puder. E pagar pelo que não pode ser devolvido. Senti uma mistura confusa de emoções. Alívio por ele estar saindo de cena, desconfiança de suas intenções e uma pontada inesperada de preocupação por Vanessa. E quanto a Vanessa? Ela fez sua escolha. Pedro respondeu, amargura evidente em sua voz. Ela está morando com a tal Solange agora. A verdadeira mãe, como ela diz. Aquelas palavras me atingiram como facas. Verdadeira mãe. Depois de tudo, as noites em claro com febre, as festas de aniversário cuidadosamente planejadas, o apoio constante e incondicional durante seus altos e baixos, eu havia sido descartada, substituída. Dona Guadalupe? A voz de Pedro me trouxe de volta ao momento. A senhora ainda está aí? Estou, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Você disse que quer devolver o que levaram. Quando pretende fazer isso? Posso ir até sua casa amanhã, se a senhora permitir. Tenho algumas coisas que consegui recuperar. O relógio de bolso, alguns dos livros antigos, e trouxe um cheque com o valor das joias que vendemos. Não é muito, mas é tudo o que consegui juntar. Venha às 14h, instruí. E Pedro, venha sozinho. Depois de desligar, sentei-me imóvel por longos minutos, absorvendo essa nova realidade. Vanessa não apenas havia traído minha confiança. Ela havia encontrado uma substituta, uma verdadeira mãe para tomar meu lugar. Liguei para Beatriz, que chegou em questão de minutos, preocupação evidente em seu rosto. Guadalupe, você está pálida. O que aconteceu? Contei-lhe sobre a ligação de Pedro, sobre Vanessa ter encontrado sua mãe biológica,
sobre as palavras que me cortaram profundamente. Verdadeira mãe, repeti, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Como se eu não fosse real, como se os 43 anos que passei criando-a, amando-a, não significassem nada. Beatriz me abraçou com força. Oh, Guadalupe, sinto tanto. Sabe o que é pior? Continuei, quando consegui controlar o choro. Uma parte de mim ainda quer protegê-la, ainda quer correr atrás dela, trazê-la de volta, consertar tudo. Porque você é mãe, Beatriz disse simplesmente, verdadeira, real e completa, independente do que Vanessa pense agora. No dia seguinte, às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Beatriz havia insistido em ficar comigo para o encontro com Pedro, e Roberto também estava presente, por precaução legal. Quando abri a porta, quase não reconheci o homem diante de mim. Pedro parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Seus olhos estavam encovados, seu rosto abatido, seu usual ar de confiança completamente ausente. Entre, convidei sem emoção. Ele carregava uma caixa de papelão e uma pasta. Colocou-a sobre a mesa da sala e recuou um passo, como se tivesse medo de se aproximar demais de mim. Consegui recuperar alguns itens, explicou, abrindo a caixa. O relógio de bolso do Sr. Carlos, alguns dos livros raros, 2 das estatuetas de porcelana. A maior parte das joias já tinha sido vendida, mas trouxe este cheque com o valor que conseguimos por elas. Roberto examinou os itens e o cheque, assentindo lentamente. Isso cobre aproximadamente 70% do valor estimado dos itens subtraídos, ele comentou, olhando para mim. É uma quantia substancial, considerando as circunstâncias. E o restante? Perguntei diretamente a Pedro. Posso fazer pagamentos mensais, ele ofereceu. Enviar para qualquer conta que a senhora indicar. Tenho tudo por escrito aqui. Ele apontou para a pasta. Roberto revisou os documentos, fazendo algumas anotações e ajustes. Finalmente, assentiu novamente. Parece adequado. Precisaremos formalizar isso apropriadamente, mas é um bom ponto de partida. Enquanto Roberto e Pedro discutiam os detalhes legais, peguei o relógio de bolso de Carlos da Caixa. Era um objeto simples, mas incrivelmente significativo. Havia pertencido ao pai dele e ao pai do pai antes disso. Era uma herança de família, algo que deveria ter passado para Vanessa um dia. E quanto ao retrato? Perguntei subitamente, interrompendo a conversa deles. O retrato pintado do meu casamento com Carlos. Ele não está aqui. Pedro baixou os olhos desconfortável. Vanessa o levou quando saiu. Disse que era a única coisa que queria manter. Senti uma pontada aguda no peito. Aquele retrato era meu tesouro mais precioso, a lembrança mais vívida que tinha de Carlos e dos dias felizes que compartilhamos. Onde ela está agora? Perguntei, uma nova resolução se formando em mim. Preciso do endereço dessa tal Solange. Pedro pareceu hesitar, mas diante do meu olhar firme, cedeu. Ela está morando em um apartamento na Vila Mariana. Tenho o endereço aqui. Ele escreveu em um papel e me entregou. Depois que todos os documentos foram assinados e Pedro partiu com a promessa de enviar o primeiro pagamento em uma semana, voltei-me para Beatriz e Roberto. Preciso recuperar aquele retrato, declarei. É a única coisa que realmente importa para mim. Podemos incluí-lo na notificação legal, sugeriu Roberto. Exigir sua devolução como parte do acordo. Não, respondi, surpreendendo a mim mesma com minha determinação. Vou buscá-lo pessoalmente. Preciso ver Vanessa uma última vez. Beatriz parecia preocupada. Tem certeza, Guadalupe? Depois de tudo o que aconteceu? Tenho, afirmei. Não por ela, mas por mim. Preciso desse encerramento. 2 dias depois, com o endereço em mãos e Beatriz como apoio, dirigi-me ao apartamento onde Vanessa estava morando. Era um prédio simples em uma rua tranquila da Vila Mariana. Quer que eu suba com você? Ofereceu Beatriz quando paramos em frente ao edifício. Não, respondi após um momento de hesitação.
Isso é algo que preciso fazer sozinha. Subir aquelas escadas foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada degrau parecia me aproximar não apenas de Vanessa, mas também de um confronto final com a realidade da nossa relação quebrada. Quando bati à porta do apartamento 302, meu coração batia tão forte que achei que poderia ser ouvido do outro lado. Houve um longo silêncio, seguido pelo som de passos se aproximando. A porta se abriu, e ali estava Vanessa. Seus olhos se arregalaram de surpresa, depois se estreitaram defensivamente. Mãe? Como você me encontrou? Pedro me deu o endereço, respondi simplesmente. Posso entrar? Ela hesitou, olhando por cima do ombro para dentro do apartamento. Finalmente, abriu a porta o suficiente para que eu passasse. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Notei imediatamente fotos nas paredes. Vanessa criança, em fotos que eu nunca havia visto. Vanessa adolescente, Vanessa adulta. E ao lado dela, em muitas dessas fotos, estava uma mulher que eu imediatamente reconheci como sua versão mais velha. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, mesmo sorriso. Solange. Ela não está, Vanessa disse, seguindo meu olhar. Trabalha até tarde nas quartas-feiras. Vim buscar o retrato, declarei, indo direto ao ponto. O retrato do meu casamento com seu pai. Vanessa cruzou os braços defensivamente. É a única lembrança que tenho dele, a única coisa que quero manter. Não é sua para manter, Vanessa. Você o levou sem permissão, assim como todo o resto. Ela desviou o olhar, mas notei algo diferente em sua postura. Não a defensiva agressiva dos dias anteriores, mas algo mais próximo de vergonha. Pedro me contou que você denunciou a gente na polícia, ela disse finalmente. Ele também contou que aceitou devolver tudo, pagar pelo que foi vendido. Sim, confirmei. É o mínimo que vocês poderiam fazer, considerando o que planejavam. Não era bem assim, ela protestou fracamente. Nós pensamos que seria melhor para todo mundo. Você teria seu próprio espaço conosco. Não minta, Vanessa. Nem para mim, nem para você mesma. Vocês queriam minha casa, meu dinheiro. Eu era apenas um obstáculo inconveniente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não era assim que devia ser. E como devia ser? Explique-me, porque sinceramente não consigo entender como minha própria filha poderia conspirar para me deixar sem nada. Vanessa afundou no sofá, suas defesas finalmente desmoronando. Tudo começou a desmoronar quando papai morreu. Pedro perdeu o emprego. As dívidas foram se acumulando. E então encontrei Solange. E ela substituiu a mãe que te criou? Não é tão simples, Vanessa respondeu, enxugando as lágrimas. Solange me entende de um jeito que você nunca entendeu. Temos o mesmo sangue, as mesmas tendências, os mesmos gostos. É como se uma parte de mim finalmente fizesse sentido. Suas palavras me atingiram profundamente, mas mantive minha compostura. E isso justifica o que você fez? Não, ela admitiu para minha surpresa. Nada justifica. Eu me perdi, mãe. Me perdi em dívidas, em ressentimentos, em fantasias de que minha vida seria melhor com outra família, outra história. Permaneci em silêncio, deixando que ela continuasse. Quando Pedro sugeriu que pegássemos algumas coisas da sua casa para vender, eu disse não inicialmente. Mas então as contas continuaram chegando e o banco ameaçou retomar nosso apartamento e... eu cedi. A primeira vez foi a mais difícil. Depois disso ficou mais fácil e então se tornou um plano. Um plano para me tirar tudo. Um plano para todos terem o que precisavam. Ela corrigiu fracamente, mas sem convicção real. Pelo menos foi assim que me convenci. Olhei ao redor da sala novamente, notando mais detalhes. Livros nas estantes que pareciam pertencer a alguém com interesses sofisticados, um violoncelo em um canto, uma estante de vinhos modesta, mas bem selecionada. A casa de alguém com gosto, educação, refinamento. Ela é professora universitária, Vanessa comentou, notando meu interesse. Literatura latina. Parece impressionante, respondi sinceramente.
Talvez eu devesse conhecê-la um dia. Em circunstâncias diferentes. Vanessa me olhou com surpresa. Você não a odeia? Por que odiaria uma mulher que não conheço? Ela não me roubou, Vanessa. Ela não traiu minha confiança. Você fez isso. Você e Pedro. Vanessa baixou os olhos novamente. Depois de um momento, levantou-se e caminhou até um armário. De lá, retirou com cuidado o retrato. Carlos e eu, jovens e radiantes, dançando em nosso casamento, preservados para sempre naquelas pinceladas delicadas. Aqui está, ela disse, entregando-o para mim com mãos trêmulas. Sinto muito, mãe, por tudo. Eu realmente sinto muito. Peguei o retrato, sentindo seu peso familiar e reconfortante em minhas mãos. Olhei para os rostos sorridentes ali retratados e depois para o rosto abatido da minha filha. Você sabe o que é mais triste nisso tudo, Vanessa? Que se você tivesse vindo a mim, contado sobre seus problemas financeiros, sobre ter encontrado sua mãe biológica, sobre qualquer coisa, eu teria te apoiado. Teria encontrado uma maneira de ajudar. Porque é isso que mães fazem, mães de verdade. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Eu sei, ela soluçou. Agora eu sei. O caminho de volta para casa foi silencioso. Beatriz respeitou meu estado contemplativo, dirigindo calmamente enquanto eu segurava o retrato no colo, ocasionalmente passando os dedos pela moldura ornamentada. Conseguiu o que foi buscar, ela comentou quando finalmente estacionamos em frente à minha casa. Sim, respondi, olhando para o retrato. E talvez um pouco mais. Como assim? Clareza, expliquei. Entendi que o que Vanessa fez não foi apenas sobre dinheiro ou objetos. Foi sobre identidade, sobre pertencimento. Ela está lutando para entender quem ela é. Isso não justifica roubar a própria mãe, Beatriz observou com firmeza. Não justifica, concordei. E ela terá que viver com as consequências de suas escolhas. Mas entender os motivos traz uma certa paz, pelo menos para mim. Nos dias que se seguiram, estabeleci uma nova rotina. Todas as manhãs, caminhava pelo bairro com Margarida. Às tardes, frequentava um clube de leitura que Dona Cecília havia me convidado a participar. E às noites, sentava-me na varanda com uma xícara de chá, observando o céu e permitindo-me sentir a dor, a perda, mas também a liberdade crescente que vinha com o encerramento. Pedro cumpriu sua palavra. Todos os meses, pontualmente, um depósito aparecia em minha conta. Os itens que ele conseguira recuperar voltaram aos seus lugares de origem. A vida seguiu seu curso. Vanessa não tentou entrar em contato novamente após nosso encontro. Parte de mim sentia sua ausência agudamente, especialmente em datas como o meu aniversário, que passou em silêncio. Outra parte reconhecia que a distância era necessária para ambas, pelo menos por enquanto. 3 meses após o incidente, recebi uma carta inesperada. O envelope era de papel fino, a caligrafia elegante e desconhecida. Dentro, encontrei 2 folhas. A primeira era uma nota breve. Senhora Guadalupe, nunca nos conhecemos formalmente, mas compartilhamos algo precioso, o amor por Vanessa. Meu nome é Solange Viana, e sou a mãe biológica dela. Escrevo para lhe agradecer por ter criado uma filha maravilhosa. Apesar dos erros recentes, que não pretendo justificar ou minimizar, Vanessa é uma pessoa fundamentalmente boa. E isso se deve à educação e aos valores que a senhora e seu falecido esposo lhe proporcionaram. Sei que ela causou dor profunda e entendo que algumas feridas podem nunca cicatrizar completamente. Mas gostaria que soubesse que ela está genuinamente arrependida e trabalhando para reconstruir sua vida com base em princípios melhores. Incluo uma carta dela que me pediu para encaminhar. A decisão de lê-la é inteiramente sua. Com sincero respeito, Solange Viana. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos, sentimentos conflitantes turbilhonando dentro de mim. Finalmente peguei a segunda folha. A caligrafia familiar de Vanessa me causou uma pontada instantânea de nostalgia. Querida mãe,
Já tentei escrever esta carta dezenas de vezes e nenhuma versão parece adequada. Como se pode pedir perdão por algo tão terrível? Como expressar um arrependimento tão profundo que dói fisicamente? Não espero seu perdão. Não mereço, mas preciso que saiba algumas coisas. Primeiro, encontrar Solange não diminuiu em nada o que você significa para mim. Ela me deu a vida, mas você me ensinou a viver. Ela me deu genes, mas você me deu valores. Segundo, não há um único dia em que não me arrependa profundamente do que fiz. A vergonha que sinto é constante, como um peso que nunca se alivia. Terceiro, estou tentando mudar, ser melhor. Encontrei um emprego como assistente numa escola primária. O salário é modesto, mas honesto. Faço terapia semanalmente. Estou aprendendo a enfrentar meus problemas de frente, não fugir deles ou culpar os outros. Sei que palavras são apenas palavras. Sei que confiança, uma vez quebrada, raramente é completamente restaurada. Mas queria que soubesse que a filha que você criou ainda existe dentro de mim, enterrada sob camadas de erros e escolhas ruins, mas lutando para emergir novamente, com amor, arrependimento e esperança. Vanessa. Quando terminei de ler, percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de raiva ou amargura, mas algo mais complexo. Tristeza pelo que havia sido perdido. Alívio por saber que minha filha estava tentando encontrar um caminho melhor e uma tênue, quase imperceptível, esperança. Guardei ambas as cartas em uma gaveta da escrivaninha, não descartadas, mas também não respondidas imediatamente. Precisaria de tempo para processar, para decidir se e quando estaria pronta para reabrir aquela porta. Naquela noite, sonhei com Carlos. Estávamos sentados na varanda, como costumávamos fazer nas noites de verão, suas mãos segurando as minhas. Você está se saindo bem, meu amor, ele dizia no sonho, seu sorriso tão vívido quanto na vida real, mais forte do que jamais imaginei. Acordei com aquelas palavras ecoando em minha mente, um estranho conforto envolvendo-me como um cobertor quente. Na manhã seguinte, levantei-me com um propósito renovado. Peguei o retrato recuperado, que havia colocado de volta em seu lugar de honra na sala, e o observei longamente. Os rostos jovens e esperançosos olhavam de volta para mim, congelados no tempo, mas de alguma forma ainda vivos em minha memória. Carlos, sussurrei para o retrato. Sempre soubemos que a vida não seria fácil. Mas nunca imaginamos este tipo de desafio, não é? Uma semana depois da carta de Vanessa e Solange, tomei uma decisão. Não estava pronta para um reencontro, mas também não queria deixar aquela porta completamente fechada. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Vanessa, recebi sua carta e a de Solange. Obrigada por suas palavras honestas. Não posso prometer perdão imediato ou esquecimento. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, e a confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. No entanto, reconheço seu esforço para mudar e melhorar. É o primeiro passo em um longo caminho. Talvez, com o tempo, possamos começar a reconstruir algo novo, não o que tínhamos antes. Isso se foi, mas algo diferente, baseado em verdade e limites claros. Por enquanto, preciso de espaço e tempo. Espero que você entenda e respeite isso. Guarda-lupe. Rele várias vezes, pesando cada palavra. Não era calorosa nem afetuosa, mas tampouco fechava completamente a porta. Era honesta, e a honestidade parecia ser o único fundamento possível para qualquer relacionamento futuro. Coloquei a carta em um envelope, escrevi o endereço de Solange que constava no remetente da carta recebida e a deixei sobre a mesa para enviar no dia seguinte. Não tinha certeza se era a decisão certa, mas sentia que era a decisão necessária naquele momento. A vida continuou seu curso. A primavera chegou, trazendo novas flores para o jardim que agora eu mesma cuidava, com a ajuda ocasional de Margarida. O clube de leitura se tornou um ponto alto da minha semana, e até comecei a frequentar aulas de aquarela na Casa de Cultura do bairro. Pedro continuou fazendo os pagamentos mensais conforme o acordo.
Eventualmente, recebi uma carta informando que ele havia se mudado definitivamente para Porto Alegre e que os pagamentos continuariam através de transferências bancárias. Foi a última comunicação direta que tive com ele. 6 meses após o incidente, algo inesperado aconteceu. Estava regando as plantas quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrei uma mulher de aproximadamente minha idade, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos que imediatamente reconheci, os mesmos olhos de Vanessa. Senhora Guadalupe? Ela perguntou com voz suave. Meu nome é Solange Viana. Fiquei momentaneamente sem palavras, surpresa por este confronto inesperado com a mulher que de alguma forma havia se tornado uma presença em minha vida sem que jamais tivéssemos nos encontrado. Sei que estou aparecendo sem avisar, continuou ela, notando minha hesitação. Posso entender se a senhora preferir que eu vá embora. Respirei fundo, recuperando minha compostura. Não, por favor, entre. Acabei de fazer café. Solange me seguiu até a cozinha, observando a casa com interesse respeitoso. Notei que ela carregava uma pequena caixa embrulhada. Sua casa é encantadora, comentou ela enquanto se sentava à mesa da cozinha. Tem personalidade, história. 40 anos de histórias, respondi, servindo o café em xícaras de porcelana. Não as mais valiosas que haviam sido levadas, mas ainda assim bonitas, presentes de casamento de uma tia distante. Vim trazer isto, Solange disse, empurrando gentilmente a caixa em minha direção. E também queria conhecê-la pessoalmente. Abri a caixa com cuidado. Dentro, enrolada em papel de seda, estava uma pulseira de pérolas que reconheci imediatamente. Parte do conjunto que Carlos havia me dado no nosso 25º aniversário. Como? Vanessa a encontrou em um brechó na Praça Benedito Calixto, explicou Solange. Ela tem visitado regularmente lojas de penhores e brechós da região, procurando por seus pertences. Fiquei em silêncio por um momento, segurando a pulseira, sentindo seu peso familiar. Como ela está? Perguntei finalmente. Melhorando, respondeu Solange com um sorriso cauteloso. Continua no trabalho na escola. Os alunos a adoram. Ela tem talento natural com crianças. Assenti, sentindo uma pontada de orgulho misturada com tristeza. Ela sempre teve. Guadalupe, Solange disse depois de um gole de café. Gostaria que soubesse que nunca foi minha intenção substituí-la ou diminuir o que você representa na vida de Vanessa. Quando ela me encontrou, fiquei tão surpresa quanto feliz, mas nunca imaginei que nossa reconexão levaria aos eventos que ocorreram. Você não é responsável pelas escolhas dela, respondi, olhando diretamente nos olhos da mulher que havia dado à luz minha filha. Nem eu. Vanessa é adulta, tomou suas próprias decisões. Sim, concordou Solange, e agora ela está enfrentando as consequências e tentando reparar o que pode ser reparado. Conversamos por quase 2 horas. Descobri que Solange era uma mulher notável, inteligente, gentil, articulada. Ela me contou sobre sua vida, sobre como havia engravidado muito jovem, sobre a difícil decisão de dar Vanessa para a adoção, sobre os anos de arrependimento e questões não respondidas. Sabe o que é mais irônico? Ela comentou enquanto eu a acompanhava até a porta no final da visita. Durante anos, imaginei como seria a família que criou minha filha. Na minha mente, vocês eram pessoas extraordinárias, quase perfeitas. E agora, conhecendo você, vejo que estava certa. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Não sou perfeita, Solange. Carlos e eu cometemos muitos erros criando Vanessa. Todos cometemos, ela respondeu com um sorriso gentil. O importante é que você a amou, a ama, verdadeiramente. Isso é o que importa. Depois que Solange partiu, sentei-me na varanda com a pulseira de pérolas na mão, contemplando os estranhos caminhos que a vida nos leva. A mulher que eu poderia ter facilmente considerado uma rival, uma inimiga, havia se mostrado uma aliada inesperada. Uma semana depois, recebi um telefonema. Era Vanessa. Mãe? Sua voz soava hesitante, cautelosa.
Solange me disse que vocês conversaram. Sim, confirmei. Ela me trouxe a pulseira de pérolas. Fiquei tão feliz quando a encontrei no brechó, Vanessa disse, sua voz mais animada. Continuo procurando. Prometo que vou recuperar tudo o que puder. Obrigada, respondi, sem saber exatamente o que mais dizer. Houve um silêncio desconfortável. Então Vanessa perguntou: podemos nos ver? Talvez tomar um café? Entendo se você não estiver pronta, mas... Hesitei, ponderando se estava realmente pronta para esse passo. Talvez, respondi finalmente. Mas não na minha casa. Não estou pronta para isso ainda. Claro, ela respondeu rapidamente. Onde você quiser. Marcamos de nos encontrar na semana seguinte, em uma cafeteria no centro da cidade. Um terreno neutro, um espaço público onde ambas poderíamos nos sentir seguras. Na manhã do encontro, vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que me faziam sentir confiante. Coloquei a pulseira de pérolas recuperada e, após um momento de hesitação, também o par de brincos que combinava, um dos poucos itens que não haviam sido levados, pois estavam comigo no dia da tentativa de furto. Beatriz insistiu em me levar até o café. Vou ficar por perto, ela ofereceu, só por precaução. Não é necessário, respondi, embora apreciasse sua preocupação. Estaremos em um lugar público e, além disso, preciso enfrentar isso sozinha. Quando cheguei ao café, Vanessa já estava lá, sentada a uma mesa próxima à janela. Ela parecia diferente, mais magra, com o cabelo mais curto e uma expressão de ansiedade que raramente havia visto em seu rosto confiante. Mãe, ela disse, levantando-se rapidamente. Fez um movimento como se fosse me abraçar, mas parou, incerta. Obrigada por vir. Sente-se, respondi, indicando a cadeira. Como você está? A conversa começou estranha, formal, como duas conhecidas distantes tentando restabelecer contato. Falamos sobre o clima, sobre o café, sobre coisas superficiais e seguras. Aos poucos, porém, começamos a abordar tópicos mais significativos. Estou orgulhosa do trabalho que encontrou, comentei. Solange mencionou que você tem jeito com as crianças. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Vanessa. Eu amo esse trabalho. É exaustivo, mas gratificante. As crianças são sinceras, sabe? Elas te mostram exatamente quem elas são, o que sentem. Não há jogos, não há manipulações. Isso soa como uma lição valiosa. Ela baixou os olhos. É sim. Estou aprendendo muito com elas. À medida que a conversa fluía, percebi uma mudança em Vanessa. A defensiva agressiva que havia caracterizado nossas últimas interações estava ausente. Em seu lugar havia uma franqueza, uma vulnerabilidade que me lembrava da filha que conheci antes de tudo isso. Mãe, ela disse finalmente após uma pausa. Sei que pedir desculpas não é suficiente. Sei que o que fizemos foi imperdoável. Mas quero que saiba que estou tentando mudar, realmente tentando. Acredito em você, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade dessas palavras. Vejo isso em seus olhos, no modo como fala. Eu me perdi, continuou ela, lágrimas se formando. Quando papai morreu, algo em mim quebrou. Eu não soube lidar com a perda, com o vazio. E então conheci Pedro, que parecia ter todas as respostas, todo o controle que eu não tinha. E depois encontrei Solange, que parecia oferecer uma nova identidade, uma nova narrativa para minha vida. Assenti, deixando-a continuar. Mas no processo de buscar essas coisas externas, perdi o que era realmente importante, os valores que você e papai me ensinaram. A integridade, a honestidade, o amor incondicional. As lágrimas escorriam livremente agora, mas ela não fez movimento para secá-las. Sabe o que é mais irônico? Encontrei Solange buscando respostas, buscando algo que achei que estava faltando. Mas o que descobri, no final, foi que você sempre foi mais mãe para mim do que qualquer pessoa poderia ser. Não por sangue ou DNA, mas por escolha. Você escolheu me amar,
me criar, me guiar, e eu joguei isso fora. Senti minhas próprias lágrimas começando a cair. Não joguei fora completamente, disse suavemente. Estou aqui, não estou? Está, ela respondeu com um sorriso trêmulo. E sou mais grata por isso do que posso expressar. Quando nos despedimos naquela tarde, não houve promessas grandiosas de reconciliação instantânea, nem garantias de que tudo voltaria a ser como antes. Em vez disso, houve algo mais valioso, um pequeno passo em direção a um novo entendimento, um novo tipo de relacionamento baseado em verdade, em limites claros e em expectativas realistas. Posso ligar para você de vez em quando? Perguntou Vanessa quando estávamos na calçada em frente ao café. Sim, respondi. Eu gostaria disso. Nos meses que se seguiram, mantivemos contato cuidadoso. Ligações telefônicas semanais, encontros ocasionais em cafés ou parques, pequenos gestos de reconstrução, um livro que ela sabia que eu gostaria, uma planta para o meu jardim, mais alguns itens recuperados de brechós e lojas de penhores. Um ano após o incidente, senti-me finalmente pronta para convidá-la à minha casa novamente. Foi um momento significativo para ambas, ela nervosa por retornar ao cenário de sua traição. Eu, apreensiva, mas determinada a seguir em frente. Tudo parece o mesmo, comentou ela, olhando ao redor da sala de estar. E ainda assim, diferente. As coisas mudaram, respondi simplesmente. Nós mudamos. Naquela tarde, enquanto preparávamos juntas um chá na cozinha, percebi que havíamos chegado a um novo capítulo. Não era o final feliz de um conto de fadas, onde tudo é magicamente restaurado. Era algo mais realista, mais humano, uma história de feridas que cicatrizam deixando marcas, de relacionamentos que se transformam, se adaptam, encontram novos caminhos. O retrato de Carlos e eu ainda ocupava seu lugar de honra na sala. Às vezes, quando estava sozinha, ainda conversava com ele, contando-lhe sobre meus dias, sobre os progressos lentos mas constantes com Vanessa, sobre as pequenas alegrias e desafios da vida. Você estava certo, Carlos, sussurrei uma noite, olhando para seu rosto sorridente na pintura. Eu era mais forte do que pensava. A traição de Vanessa e Pedro havia abalado meus alicerces, desafiado minhas crenças mais fundamentais sobre família, confiança e amor. Mas das cinzas daquela devastação, algo novo havia emergido. Uma versão de mim mesma mais consciente, mais forte, mais capaz de estabelecer limites e defender o que era importante. A casa que quase perdi tornara-se verdadeiramente minha. Não apenas um repositório de memórias do passado, mas um espaço vivo para criar novas memórias. Os vizinhos que mal conhecia transformaram-se em amigos queridos. E a filha que havia traído minha confiança estava lentamente encontrando seu caminho de volta. Não para o relacionamento que tínhamos antes, mas para algo novo, algo talvez mais verdadeiro. Não sei o que o futuro reserva para nós. Se a confiança será algum dia completamente restaurada. Se Vanessa permanecerá neste caminho de crescimento e mudança. Se eu conseguirei algum dia perdoar completamente. Mas sei que, qualquer que seja o caminho à frente, estou preparada para percorrê-lo com os olhos abertos, o coração cauteloso, mas não fechado, e a força que Carlos sempre soube que eu possuía. Porque algumas portas, uma vez fechadas, não podem ser reabertas da mesma maneira. Mas talvez, com tempo e esforço, uma nova porta possa ser construída, diferente da antiga, talvez não tão ornamentada ou grandiosa, mas mais forte, mais segura e igualmente capaz de deixar entrar a luz. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos